Olá, aqui quem fala é Thieres Machado, do blog Cálculo Básico, e na aula de hoje, atendendo a pedidos, tá? Nós vamos falar sobre um ponto muito importante no estudo da matemática, na aprendizagem da matemática. Muita gente, através de comentários no blog, pede sobre como resolver problemas de matemática. Então, pela experiência que eu adquiri, eu resolvi resumir tudo em 5 dicas, tá? 5 dicas. Essas 5 dicas são dicas de ouro para resolver problemas de matemática, tá? Porque é o seguinte, para você ter sucesso ao resolver problemas de matemática, você precisa ter em mente alguns pontos importantes, tá? Bem como certas atitudes. E é disso que eu vou falar nessa aula, tá? Então, se você quer aprender a como resolver problemas de matemática, não só como aprender, mas como ter sucesso, tá? Assiste essa aula até o final, tá? Porque eu vou falar sobre esses 5 pontos que você está vendo aí, ó. Ter atitude, estudar a teoria, avançar gradualmente, estudar com precisão e verificar o resultado. Tá? Eu vou te mostrar como que você vai aplicar isso no seu estudo para ter um melhor rendimento, para ter sucesso na arte de resolver problemas. E ao final do artigo, tá? Assiste até o final, porque no final eu vou deixar um link para um material excelente para você começar a aplicar essas dicas, tá? Um material gratuito. Então, vamos lá? Vamos iniciar com a dica número 1. Bem, a dica número 1 é: tenha atitude. A primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte: se outras pessoas podem aprender, você também pode, tá? Aguente firme e siga em frente, ok? Tenha isso em mente. Mas por que essa dica é a dica número 1? Ter atitude. Bem, essa dica é a número 1, pois é muito importante, mas muito importante que antes de começar você procure querer resolver o problema. Você tem que ser proativo. Muitos estudantes, mesmo antes de ler o problema, já estão reclamando, achando ruim. Desse jeito, você não vai a lugar nenhum, você não vai conseguir nada. Então, se for para iniciar desse modo, não inicie. Procure antes pensar no bem que tal prática pode te trazer. Por exemplo, se você vai realizar alguma prova de concurso, pense que ao resolver problemas, você estará mais próximo de ser aprovado. Tá? A escolha é sua e somente sua. Tenha garra, querer, seja proativo. Tá? Olhe sempre para o lado positivo. Quais os benefícios que isso pode me trazer? Pensa desse modo. Tá? Olha, muitas vezes não vai ser fácil, mas também não é impossível. Tá? Tem gente que acha que é impossível aprender matemática. Não é assim, matemática é simples. Você não precisa ter um gênio, ser um gênio. Tá? Vou repetir, você não precisa ser um gênio. Você só precisa querer começar, ok? O mais importante é desenvolver a atitude necessária. Isso vai te levar para mais perto do seu objetivo, que no caso é ter sucesso ao resolver problemas de matemática. Tá bom? Então essa é a primeira dica. Tenha atitude, ok? Vamos para a dica 2. Bem, a dica número 2 é: estude a teoria, ok? Estudar a teoria. Estudar a teoria é tão importante, mas tão importante, que eu acho que por ser importante muita gente esquece. Só pode ser. Parece engraçado, né? Olha só, para todo problema de matemática elaborado, existe algum conteúdo teórico que o precede. Muitos estudantes pulam essa etapa, ou não aprenderam de forma eficiente e vão direto para o início em si da resolução. Aí acontecem algumas coisas interessantes. Devido à falta de embasamento teórico, não conseguem entender a pergunta do problema, alegando ser muito difícil. Nossa, eu já ouvi muito isso. Esse problema é muito difícil. Tá? Na verdade, é que nem sabe a matéria.
Normalmente, a falta de conhecimento das definições, conceitos, propriedades relacionadas ao assunto que antecedem o problema causam esta dificuldade. É claro que existem problemas que são complexos além da conta, mas isso é para um outro nível, mas que também pode ser alcançado, tá? Não é assim não. Problemas mais difíceis, problemas complexos, devem ser trabalhados também, tá? Mas cada um a seu nível. Aqui a gente está falando do básico para encarar a maioria dos problemas cobrados em provas. Você não precisa ser gênio. Tá? Então, por exemplo, se eu vou resolver uma questão de equações do primeiro grau, é óbvio que eu tenho que saber como se resolve uma equação do primeiro grau. Eu tenho que conhecer os elementos envolvidos, os conceitos, as propriedades da matéria, e isso é estudar a teoria. Tá? Então fica a dica, estude cuidadosamente a teoria que envolve cada problema. Tá? Procure por exemplos resolvidos, tá? Veja em livros, em sites na internet, no próprio cálculo básico tem um monte de questões resolvidas, tá? E faça todos. Isso vai te ajudar a fixar a teoria, ok? Vamos para a dica 3. A dica 3 é avançar gradualmente. Tá? O que é isso? É começar pelos mais simples. Comece resolvendo os problemas pelos mais simples. Aqueles que muitos estudantes chamam de fáceis. Ah, isso aí é muito fácil, eu não vou resolver não. Engano seu. Resolva. Resolva os mais fáceis primeiro. Há um motivo muito forte para isso. Tá? Para quem está iniciando, que precisa ganhar embasamento, é o melhor caminho. Tá? Desse modo, você vai fixar melhor o conteúdo, ficará mais motivado, autoestima elevada, pois vai conseguir resolver os problemas, chegando à resposta correta, ok? O caminho aqui é ajude a si mesmo antes de tudo. Tá? Também comece a estudar pela matéria mais simples, aquelas que são uma espécie de pré-requisito para as outras. Vou dar um exemplo. Você vai estudar sobre função exponencial, um conteúdo geralmente lá do ensino médio. Para você ter uma melhor aprendizagem sobre função exponencial, você precisa dominar, sabe o quê? Potências, um assunto que começa lá no 6º ano, ou 5º ano. Então, se você não dominar bem potências, é claro que você vai ter dificuldade ao estudar a função exponencial. E muitas vezes você vai acabar achando que o problema está na matéria de função exponencial. Não, não está. O problema está lá em potências porque você não aprendeu direito. Ok? Então, essa dica é a seguinte: sempre comece pelos mais simples, tanto a matéria quanto os problemas. Tá? E avance gradualmente por ordem de dificuldade. Tá? Vai devagar, mas sempre caminhando, ok? Comece pelos mais simples. Vamos para a dica número 4. A quarta dica é estudar com precisão. O que é estudar com precisão? Essa dica é para os apressadinhos. Tá? Aqueles que ficam desesperados por resultados de qualquer forma. Tá? Estudar matemática e aprender matemática leva tempo, não é assim da noite para o dia. Né? O conhecimento ele vai sendo agregado ao que você adquiriu anteriormente. Tá? No começo é normal cometermos muitos erros. Fica tranquilo, no começo você vai errar muito, pode ser que não, mas a maioria, né, não é uma lei, mas a maioria das pessoas no começo comete muitos erros. Por isso, você tem que ficar atento a cada passo executado na resolução do problema. Olha cada passagem, cada mudança de sinal. Estudar com precisão é isso, é verificar cada passo caso você esteja cometendo muitos erros. Ok? Disponha bastante tempo para resolver exercícios. No início você vai devagar. À medida que for resolvendo problemas e acertando-os, você vai ganhar mais confiança e rapidez na resolução. Tá? Então, estude com precisão, tenha foco. Tá? Observe cada passo, analise a sua resolução. Ok? Vamos então para a dica número 5 e última.
A dica número 5, tá? É também uma dica muito importante, é uma dica de ouro, é verifique sua resposta. Ah, mas como que é esse negócio de verifique sua resposta? Ah, eu fiz e encontrei um valor, tá bom, tá beleza, tchau, vou pro próximo. Não, não é assim, tá? Verificar a resposta é praticamente uma lei a ser cumprida por todos aqueles que querem aprender, tá? Querem aprender de verdade. Nesse ponto, não é somente verificar se o valor da resposta está correto, não, tá? É bom fazer um esforço para verificar também se o seu desenvolvimento está correto. Sabe, o cálculo, tá? Não é só olhar para a resposta correta, volta e também confira o seu cálculo. Dá uma olhada no seu cálculo, vê as suas passagens, pode ter um errinho ali que vai te levar a encontrar um valor totalmente que destoa da realidade, tá bom? Existe muito a chamada resposta certa, mas raciocínio errado, né? Se for numa prova de múltipla escolha, beleza, tá? Você raciocinou errado, mas encontrou a resposta certa, então você acertou. O que vale nesse caso é marcar o X na alternativa certa. Mas se for uma prova discursiva, tá? Sua resposta estiver certa, mas o seu raciocínio estiver errado, vai ficar complicado, né? Porque tem gente que faz malabarismo, né? Tenta enganar a banca, e não é assim que funciona a coisa, tá? Quando não nos preocupamos em verificar nosso raciocínio, o desenvolvimento em si da resolução, que é o mais importante, isso nos leva a pensar que estamos aprendendo, quando na realidade a gente está só se enganando, tá? O desenvolvimento, o seu raciocínio para resolver o problema é muito, mas muito importante, pois vai mostrar o quê? Vai mostrar sua habilidade, seu conhecimento sobre o assunto que precede o problema, podendo ser aplicado a outros assuntos, ok? Então, essas foram as 5 dicas de ouro para resolver problemas de matemática. Vamos recapitular? Vamos só fazer uma rápida revisão das 5 dicas que acabamos de ver? Vamos ver então? Bem, as 5 dicas que nós vimos foram, recapitulando, a primeira delas, tenha atitude, ou seja, decida resolver o problema, queira resolver o problema, tá? Tenha garra, vontade. A segunda, estude a teoria que precede o problema, bem como exemplos resolvidos, tá? Essa parte aqui é estudar a teoria, é lei. Você precisa ter embasamento. A terceira é comece pelos mais simples e avance gradualmente por ordem de dificuldade. Né? Nós vimos que devemos começar a resolver os problemas pelos mais simples, pelos mais fáceis, bem como os assuntos, as matérias, pelas matérias mais fáceis. Tá? Quarto é, se cometer muitos erros, verifique cada passo, estudar com precisão, estude com precisão. Tá? E o quinto e último, verifique seu raciocínio e o resultado encontrado. Procure pela resposta correta. Então, não basta só chegar na resposta correta, também tem que verificar o desenvolvimento, o raciocínio, ok? Beleza, essas foram as 5 dicas e eu espero que elas te ajudem aí na resolução dos problemas. Pode ter certeza que elas funcionam, tá? Eu aplico na minha aprendizagem, eu apliquei para aprender matemática, eu aplico para resolver problemas e funciona muito bem. Então, eu elaborei para você isso daí. Pode ter certeza que vai funcionar. E a sexta dica, né, que é a dica bônus, é o seguinte, vai aparecer um link aí na tela, tá? Tá aparecendo um link aí na tela. Você clica nesse link que você vai baixar gratuitamente um e-book com 40 questões resolvidas de concursos, todas resolvidas passo a passo. E aí você vai poder fazer o quê? Começar a aplicar essas 5 dicas. Tá? Você vai aplicar essas 5 dicas na resolução dos problemas do e-book. Tá? Os problemas mais difíceis que você não conseguir, fica tranquilo que estão todos resolvidos. E aí você vai aprender. Tá? Então, um e-book não é só um e-book de questões resolvidas, ele também é um e-book para você aplicar esse conhecimento e aprender matemática. Tá?
pelo menos grande parte da matemática, porque as questões tem questões que envolvem diversos conteúdos. Então, pode baixar esse e-book gratuito, tá? Se tiver alguma dúvida, comenta, tá? E se inscreva no nosso canal, tá? Para você ficar informado sobre novas videoaulas, ok? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau!